A grande verdade é que é muito mais fácil ministrar aulas em sala de aula do que em frente a uma câmera. Olá pessoal, meu nome é Bruno Ferreira, está começando mais um resumo de história e o tema de hoje é a Primeira República no Brasil. Primeiramente, para a gente entender esse assunto, o que significa a palavra república? A palavra república é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender os interesses geral dos cidadãos. É o povo participando da política, o povo escolhendo quem vai representar melhor os seus interesses. O povo participando através do voto. Na segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira era constituída por diversos grupos sociais. E muitos desses grupos sociais estavam descontentes com o governo exercido pela monarquia naquela época. Monarquia essa que era exercida pelo Dom Pedro II. O grupo social que estava extremamente incomodado com o governo de Dom Pedro II eram os militares, que após a vitória do Brasil na guerra contra o Paraguai, esses militares exigiam maiores privilégios junto ao Estado Imperial. Situação essa que era negada pelo Estado Imperial. Um outro grupo social que estava bastante descontente com a monarquia era o setor dos fazendeiros. Os fazendeiros que se sentiam extremamente prejudicados, principalmente após a abolição da escravatura, no ano de 1888. Nós tínhamos também a elite brasileira que considerava que a monarquia era incapaz de modernizar o país e se aproximar das nações consideradas avançadas naquela época, que era França e Inglaterra. Contrários à monarquia, haviam vários grupos sociais. Havíamos políticos liberais dissidentes, jornalistas, intelectuais. Esse grupo de pessoas, liderados pelo jornalista Quintino Bocaiúva, a proclamação da República no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, não foi um projeto que contou com a participação das camadas mais populares da sociedade. Naquela época, a maior parte da população era analfabeta. A maior parte das pessoas vivia no campo, eram pessoas que, em sua maioria, viviam extremas dificuldades, como a fome, com a miséria. A proclamação da República no Brasil foi um processo conduzido principalmente pelos setores que compunham a elite da sociedade brasileira. No caso, eram os cafeicultores do oeste de São Paulo, você tinha também políticos liberais dissidentes, jornalistas, intelectuais e militares. Foram estes os principais, ou melhor, os mais interessados na proclamação da República, no projeto político republicano para o Brasil. Dentro desses grupos sociais haviam vários interesses, haviam vários projetos para a República no Brasil. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, haviam 3 projetos aí. O primeiro deles era o liberalismo americano, que é um projeto que priorizava uma sociedade sem a intervenção do Estado, uma sociedade regulada pelo mercado. O segundo projeto era o projeto Jacobinismo à Francesa, inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Nesse projeto se pregava-se a participação direta dos cidadãos. Esse era um projeto defendido principalmente por professores, estudantes, jornalistas e intelectuais da época. O terceiro projeto, chamado de positivismo, que foi o projeto que se firmou a partir da proclamação da República no Brasil, era um projeto que tinha como característica principal um poder executivo forte e um Estado intervencionista. Como que foi a condução da proclamação da República no Brasil? Ela se deu através de um golpe. Esse golpe ele foi organizado principalmente pelos jornalistas, um dos principais líderes do movimento era o jornalista Quintino Bocaiúva, e que conseguiu se aliar ao Marechal Deodoro da Fonseca e assim articular um projeto para a instalação da República no Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, os militares marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro e Deodoro da Fonseca depôs o ministério sem nenhuma resistência. A proclamação da República do Brasil, como já havia falado, não contou com a participação popular.
né, esse movimento foi organizado principalmente pela elite, né, pelos setores sociais a qual eu acabei de citar. O povo, diante de todo esse processo, assistiu aquilo de forma atônica, sem conseguir entender de maneira clara o que realmente acontecia naquele período, o que estava acontecendo, qual era a transformação que iria acontecer. O historiador José Murilo de Carvalho, na sua obra Os Bestializados, ele ressalta que o povo assistiu aquilo bestializado, atônico, sem de fato entender o que estava acontecendo, as transformações que estavam acontecendo. Entre o ano de 1889 até 1894, o Brasil foi governado por militares, e por esse motivo o período ficou conhecido como a República da Espada. O período de transição da monarquia para a República no Brasil, assim como os primeiros anos dessa forma de governo, foram marcados por intensos conflitos, tantos conflitos relacionados à disputa do poder naquela época, assim também como conflitos relacionados a questões sociais, à pobreza, à miséria. Houveram vários conflitos nessa época. Vou citar alguns deles aí. Revolução Federalista, Revolta Armada, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Cangaço, Guerra do Contestado, Tenentismo e Greve de 1917. Eu não vou citar todas elas, não vou explicar todas elas, senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas eu pretendo gravar mais alguns resumos de história trabalhando cada um desses conflitos. Tô ainda criando intimidade com a câmera. No período caracterizado pela República de Espada, 2 militares assumiram o poder. Um deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o outro foi o Marechal Floriano Peixoto. Nos 2 governos houveram muitas medidas que desagradaram muito a população naquela época. No governo provisório de Deodoro da Fonseca, nós temos aí uma das medidas adotadas por ele, que foi a separação entre a igreja e o Estado. Rompeu com tradições seculares que haviam até aquele período, né? Ao separar a igreja e Estado, a igreja passou a cuidar daquilo que era religioso e o Estado passou a cuidar daquilo que era civil, né? Nesse momento surgiu, por exemplo, o casamento civil, e o casamento civil era o único que era reconhecido pelo Estado. Uma outra medida do governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi algumas medidas econômicas para que o país pudesse se desenvolver e pudesse se tornar industrializado, assim como as outras nações europeias. E uma das medidas de Deodoro da Fonseca foi escolher como ministro Rui Barbosa. E Rui Barbosa, para tentar industrializar o Brasil, ele adotou algumas medidas econômicas, né? O Estado, o governo, passou a emprestar, a emitir papel moeda para que algumas empresas fossem criadas e assim desenvolver o país. Como a emissão desse papel moeda era feito sem um controle rigoroso por parte do Estado, diversas pessoas pegaram esse dinheiro sem ao certo constituir uma empresa, né? Empresas fantasmas. Boa parte desse dinheiro foi aplicado na Bolsa de Valores. Esse dinheiro ele deveria servir para financiar a criação de empresas, de indústrias no Brasil. Quando o mercado percebeu que muitas dessas empresas eram fantasmas, não existiam, o governo cortou a emissão desses empréstimos e todos queriam vender as suas ações. O resultado desse projeto foi que várias empresas reais e fictícias foram à falência. No ano de 1891 foi criada no Brasil a primeira Constituição. Na primeira Constituição, os poderes escolhidos foram o Executivo, Legislativo e Judiciário. O direito ao voto era limitado apenas a homens maiores de 21 anos alfabetizados. Como eu havia falado no início do vídeo, o início do Brasil República era uma política de extrema exclusão. Mulheres, soldados, membros de organizações religiosas, mendigos, estrangeiros, esses não podiam votar. Como a maior parte da população também era analfabeta, boa parte dessa população ficava excluída. As regras dessa Constituição acabavam por afastar a população da política, principalmente os escravos, pobres, mulheres, enfim, a maior parte da população ficou excluída do direito de participação política. A primeira Constituição também transformou
as províncias em estados, né? Na primeira Constituição tivemos também o fim da pena de morte. No início da República, na primeira Constituição de 1891, o direito ao voto ele era exercido de uma forma muito diferente do que a gente conhece nos dias de hoje. O voto naquela época ele era aberto. Esse sistema eleitoral do Brasil República, ele era um sistema com bastante falhas. Eu vou ver se pretendo gravar um vídeo explicando melhor o sistema eleitoral, ou melhor, naquela época chamado de a política dos governadores. Nessa época era muito comum fraudes eleitorais, eleitores fantasmas, manipulação dos votos que de uma certa forma ainda continua a existir, né? Porém, a participação no processo eleitoral era muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. O resumo, ou melhor, a história da Primeira República no Brasil é uma história bastante extensa, com bastante detalhes, com muitas revoltas, com muitos conflitos. Eu pretendo gravar outros vídeos explicando detalhadamente alguns dos desdobramentos da Primeira República no Brasil, sobre as revoltas, sobre o funcionamento das eleições, a política dos governadores e até mesmo sobre a literatura, né, que nós temos a Semana de Arte Moderna que aconteceu no início do Brasil República também. A literatura, assim como a arte, de uma certa forma foi muito influenciada por esse acontecimento histórico, né? Diversos artistas, né, diversos escritores procuraram retratar em suas obras e denunciar e fazer duras críticas a esse período. Eu vou gravar outros vídeos que vai falar um pouquinho sobre esses assuntos também. Bom, é muito importante que vocês, além dessa videoaula, também façam a leitura do seu livro. Lógico, nessa videoaula foi feito um recorte, apenas um resumo, só para dar um norte, dar uma introduçãozinha aí a respeito desse tema. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.